Vamos lá, seguir aqui, produtos Smart Ticket. Especificamente, nós vamos falar agora sobre método e conteúdos. Como é que funciona toda essa parte aqui de método e conteúdos? Só uma observação aqui. Pode ser que aconteça de nesse mapa mental ter coisas a mais ou a menos em todo o curso, quando você for ver. Então relaxa. Ah, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Não, é só porque às vezes eu vi que não era necessário, ou então eu vi que é necessário acrescentar alguma coisa, porque é só para deixar claro isso. Apesar de eu vou usar mapa mental, eu vou tentar seguir essa lógica aqui, não vai, eu espero que eu não vai excluir alguma coisa, mas se eu excluir, você já sabe. Eita, tinha no mapa mental escrito isso e cadê a aula disso? Esqueça, é porque eu vi que não era relevante. E acabou. Pode ser que eu não faça isso, mas só adiantando, né? Porque já aconteceu isso uma vez de eu ter falado um tema, ter falado alguma coisa, constava no mapa mental. Por exemplo, eu falei uma aula um, aula 2, aula 3. Aí na aula 2 que estava no mapa mental, né? Pulei, apaguei. E aí só aparece a aula um e a aula 3. Aí o pessoal, cadê a aula 2? Está faltando, não sei o quê. Porque eu tirei porque não é relevante. Passou a não ser mais relevante. Só isso. Pá, acabou. Dito isso, vamos ao que interessa, que é sobre método e conteúdos. Vou falar primeiro aqui sobre método, evidentemente. E aí é interessante observar o seguinte: dentro desse conceito de método, Pablo, como assim método? Você, dentro de um método, de um bom método, ele precisa ter, pelo menos, deixa eu só dar um zoom aqui. Eu sei que muita gente às vezes está pelo celular, né? Pra estudar mais fácil e tudo mais. Então, uma coisa que é interessante você observar é que o método tem a ver com o conceito geral de tudo aquilo que você precisa, né, que as pessoas precisam aprender. Então, por exemplo, para que as pessoas consigam escalar infoprodutos, elas precisam dominar algumas coisas básicas, que aí tem a ver com posicionamento e narrativa, né, como é que elas vão se posicionar e o que é que elas vão falar para as pessoas. Então, isso vai ser feito através de quê? De conteúdos. Então, pilar número um. Para o meu caso, depois as pessoas precisam saber criar os produtos certos. Não é só chegar e vou vender um produto por R$ 10, tem um order bump, isso, aquilo, outro. Sim, mas qual é o objetivo? É só fazer um caixa? É tentar escalar? Qual é o teu objetivo no final das contas? Ah, não, eu vou fazer esse produto, mas você quer vender uma mentoria mais na frente. Não, só quer vender esse produto. Então existe a forma certa de você criar os produtos. Então, pilar número 2. Se você tem um bom conteúdo, se você tem um bom produto, você precisa ser persuasivo. Você precisa ter as ofertas certas, né? Comunicar da forma certa. E como é que se faz isso? Através das ofertas, através de alguns fundamentos de copy. Então vai estar em oferta, vai ter o pilar número 3. Junto a tudo isso, como é que eu vou fazer o processo de vendas em si? Qual vai ser a estratégia por trás? Isso tem a ver com funil de vendas, que é o quarto pilar. Então eu vou usar uma oferta direta, eu vou usar um workshop, são estratégias que eu posso utilizar. Vai usar a estratégia dos stories. Como é que vai ser o funil? O funil só vai ter duas etapas, não, o funil vão ter quatro etapas. Como é que vai funcionar? Ele é flywheel, que ele fica girando em torno, né? Nós chamamos de produtos satélites que ficam girando em torno do cliente, ou é um funil tipo esteira, vai aumentando os produtos, o valor dos produtos. Como é que vai ser? Então, tudo isso é definido em funil de vendas. Pronto, esse é o meu método. Então, apesar de você estar vendendo, sei lá, adestramento para cachorro, por exemplo, você tem algo mais avançado, algumas coisas que vão precisar, que as pessoas vão precisar, tem a ver com a criação do cachorro em si. Tem adestramento, aí tem a ver com o passeio da forma certa, a questão os cuidados com a alimentação do seu cão, os cuidados relacionados a banho. Perceba que são vários cuidados que nós temos que ter com o cachorro. Um deles é o adestramento, mas vai muito mais além do que o adestramento. Entendeu a lógica toda por trás? Então, isso é a criação de um método para se ter um complemento geral, que é ensinar as pessoas a criar da forma certa o cachorro, sem ter problema nenhum com o seu pet. Então isso é o que nós chamamos de método mesmo, certo? Que vai ensinar. Então você precisa ter esse método por trás. Eu sempre sugiro que as pessoas tenham até
4 pilares. Eu sugiro que os pilares sejam no máximo 4. Mas, Pablo, por quê? É só por questão mesmo de não ficar confuso. Você não ficar confuso, teus alunos, né, teus clientes não ficarem confusos. Então usa 4 pilares, já está de bom tamanho, certo? Então já fica essa sacada aí. Tem a ver com conteúdo completo. Todo o conteúdo completo. E vai envolver tudo. Então isso tem a ver com o método. Outra coisa, sobre o método, ainda sobre o método. Em algumas circunstâncias, o método ele pode ser sua entrega normalmente é numa mentoria. Então já estou até adiantando aqui conteúdos. Conteúdo que nós vamos ver daqui a pouco, quando for falar sobre os tipos de entrega que existe e tal. Então, fica aí uma sacada aí para você sobre essa questão de a entrega normalmente é numa mentoria. Pode ser também numa mentoria ou consultoria, em alguns casos. Pode, é possível, certo? Também ser numa consultoria. Então, são essas informações que são importantes. Pablo, o que mais que é interessante ter dentro do método? Sempre observe o seguinte, quando você vai montar, você chega à conclusão que, poxa vida, caberia mais pilares. E o que é que eu faço? Nós chamamos de conteúdos satélites. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Por exemplo, perceba que no meu método eu não falo de tráfego. Eu domino tráfego. Eu sei tráfego muito. Só que como o meu objetivo é atender, é ensinar as pessoas que já dominam tráfego, porque já estão numa etapa diferente. Elas não estão na etapa super iniciante, que não sabe tráfego, que está aprendendo agora, tem uma série de, entendeu? Ela já está rodando, está fazendo algum ganho, mas não está escalando. Opa, então você é meu aluno, entendeu? Então eu domino o tráfego. Então, se for necessário, eu posso acrescentar numa situação de momento. Eu vejo que, por exemplo, meus alunos estão pedindo muito, Pablo, ensina como é que funciona o teu tráfego, eu queria saber. Então, em termos de oportunidade, eu posso fazer um workshop explicando, olha, minha validação é assim, minha escala acontece dessa forma, e explicar o meu método por trás. Mas não faz parte dos meus 4 pilares. Alguém chega para mim, olha, Pablo, eu queria entender como é que funciona essas tuas automações aí, do boas-vindas, como é que funciona tudo isso. É aquilo que eu disse, não é essencial do meu método, mas é algo importante para mim, porque eu ganho tempo com as automações. Então eu posso ensinar isso numa coisa à parte, eu posso entregar esse serviço para alguém, eu posso fazer esse serviço. Então algum aluno chega para mim, olha, eu queria que você implementasse para mim. Você pode? Posso, implemento para ele, é um serviço. Ou, vamos lá, vai ter uma mentoria só sobre automações para vendas no perpétuo, vendas de infoprodutos. Vou mostrar a vocês como é que funcionam as principais automações para que você não fique dependendo de ferramentas. Você vai pagar só X euros ou X reais ou dólares por mês para ter uma máquina virtual e vai estar tudo instalado lá e pronto, você vai conseguir resolver. E vai ter essa manutenção só. Então eu posso explicar todo o passo a passo, meu método, mas não faz parte do método em si. São coisas complementares. Por exemplo, eu não é pilar meu chat GPT ou a IA de uma forma geral, né? Inteligência artificial. Mas nada impede que eu faça algum curso ou alguma coisa sobre inteligência artificial. São oportunidades que eu estou aproveitando. Então entenda que você precisa definir um pilar, né, pilares centrais para o teu método. Mas não quer dizer que você vai sempre trabalhar de forma, eu só vou assim, não, calma. Às vezes você pode acrescentar, são oportunidades que as oportunidades você não pode deixar passar. Mas que, no final das contas, você quer atrair pessoas que, né, tenham essa característica. Então, foca nisso, certo? Então, esse é o conceito que eu quero apresentar para vocês sobre método. Então, começa a planejar e começa a ver. E tenta entender o seguinte, cada método, só uma dica, já dando uma dica aí interessante. Quando você divide em 4 pilares,
Você tenta imaginar o seguinte: esses pilares independentes eu consigo vender em forma de um treinamento ou ao vivo ou gravado. Por exemplo, eu posso pegar esse curso, Produtos Smart Ticket. Se você observar bem, foi isso que aconteceu. O que foi que aconteceu comigo? Eu tenho o meu método Smart Ticket, que é conteúdo, produto, oferta e funil de vendas. Então são 4 pilares. Eu peguei o pilar segundo, que é sobre produtos, que é uma procura muito grande, e estou tratando dele de forma isolada. E que eu posso vender desde R$ 10 até R$ 100, é um valor médio que dá para ser vendido tranquilamente. Né? Vai depender do momento, o objetivo em si, que mais na frente nós vamos ver. Vou mudar um pouquinho esses objetivos. Mas perceba então que eu posso seguir esse caminho. Né? Vender separadamente o meu método. Ou eu posso vender o meu método completo, com os 4 pilares, está aqui, ó, faço sozinho. Ou ter o meu método com minha ajuda, mentoria. Mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de produtos, né, de entrega, você vai entender melhor. Mas essa é a lógica que eu quero que você entenda, né, para encerrar a aula não ficar tão longa. Espero que você possa ter entendido. Próxima aula é a aula até curtinha. Eu vou falar um pouco sobre conteúdo, vou dar alguns encaminhamentos. Entenda que eu não vou dizer, olha, você vai ensinar tal coisa. Não é o objetivo desse curso, até porque não tem como ser. Só eu teria que ser especialista em 1 milhão de especialidades diferentes. É lógico. Porque cada especialidade, cada conhecimento tem uma forma de se ensinar, tem uma certa lógica que aí só você que é o especialista vai, né? Mas eu vou passar algumas pequenas leves sugestões para você para que a coisa faça sentido, certo? São pequenas dicas, digamos assim, de uma forma geral para que você possa fluir, que o conteúdo possa fluir e ter uma certa lógica por trás. Então é isso, vamos para a próxima aula sobre conteúdos.